Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast O Ciclo. Hoje eu tô aqui com o Alex Xavier, pai, marido, sócio fundador da rede de franquias Tudo em Grãos, especialista em varejo saudável, host do podcast Tudo em Grãos, presidente do BNI Serra Gaúcha e criador do método Repertório Criativo para Performance de Produtos e Serviços. Seja muito bem-vindo, Alex. Também é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast. E uma honra te ter aqui com a gente. Também estou aqui com o César, nosso co-host aqui desse episódio. E hoje vamos falar sobre negócio de franquias, sobre empreendedorismo e trazer um pouco, né, Alex, da tua visão de tudo que tu tem para oferecer para a gente. Eu gostaria de entender, né, quais desafios e dificuldades foram e que tu passou ao longo da tua vida e que te trouxeram até aqui hoje, que te trouxeram, né, no movimento da Tudo em Grãos. Como que tudo começou? Conta um pouco mais da tua história pra gente. Legal. Rafa, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom ter um espaço para poder trocar ideia, principalmente com um profissional da tua área, né? Eu acho que a gente se conectou há pouco tempo, agora via Titanium aí, que é o nosso clube. Mas já deu para perceber que tu tem muito conhecimento, né? Tu é um profissional que tem muito conteúdo e é muito bom poder estar contigo e fazer essa troca aqui hoje. César também aí, prazer te conhecer hoje, né? Igualmente, pessoalmente agora, isso aí, né? Pessoalmente, né? E bora lá trocar uma ideia. Bom, vamos lá. Acho que eu vou falar um pouquinho do início, porque muita gente conhece a marca Tudo em Grãos, até mesmo aqui em Caxias, mas não conhece muito da nossa história de origem, assim. Até porque o Alex, é a primeira vez que ele empreende na Tudo em Grãos. Então, quando eu comecei a aparecer, digamos assim, um pouquinho mais na sociedade, já foi na forma de empreendedor. E muitas pessoas acham que, às vezes, quando o empreendedor aparece, ele já tem uma trajetória que ele vinha fazendo dentro do mercado. E na Tudo em Grãos foi um pouquinho diferente, porque a Tudo em Grãos é formada basicamente por 2 sócios, né, fundadores, que sou eu e a Ana Carolina, que é minha sócia. Ana Carolina é nutricionista, né? Tá conosco até hoje. E quando a gente teve ideia desse negócio, isso começou lá em 2013. Eu e a Ana Carolina éramos namorados na época. A Ana Carolina tem a família dela em Passo Fundo. E a gente, num final de semana estando lá, ela me disse: Alex, vai numa loja aqui perto e dá uma olhada na loja porque tu vai gostar e compra para mim castanha e chia. Eu, naquela época, te confesso que eu pouco sabia o que era chia. Castanha eu até sabia, mas chia eu desconhecia. E aí eu fui na loja, cara, e ela já me mandou na loja propositalmente, porque a loja é estilo um bolicho, assim, sabe? Sabe aquelas lojas cheias de elementos, assim, não muito organizadas? E eu adoro esse tipo de ambiente, assim. Eu gosto de curtir, ficar olhando. E aí eu fui lá e olhei. Quando eu entrei na loja, assim, já me surpreendi, porque era uma loja pequena, mas ela tinha um grande móvel no centro, assim, quadrado, naqueles formatos de tuia, mais de antigamente, bem simples, assim. E no fundo ela tinha uma parede muito grande, cheia de potinhos daquela marca conhecida, Tupperware, e todos eles cheios de chás. Ou seja, o cara tinha muito produto a granel. Isso era 2013. E eu entrei na loja, comecei a olhar a apresentação dos produtos, a variedade, e eu me dei por conta e disse assim: cara, isso aqui não existe em Caxias. Não tem. Na época que tinha assim minimamente parecido em Caxias era o Esgorla, que é um comércio bem conhecido aqui, né? Que ele tinha alguma coisinha a granel ali dentro da loja dele, mas nada significativo. E aí eu comprei a tal da castanha, da chia. Na época era muito barato, me lembro disso até hoje, assim, que o preço era muito barato. Eu saí da loja com aquele sentimento: cara, eu posso comprar desse cara, revender em Caxias e ainda assim eu vou ter lucro. Mas voltei para casa e comentei com a Ana Carolina. Disse: Ana, que negócio fantástico, não tem em Caxias. Eu disse para ela bem que nós podíamos ter um negócio desse lá. E aí surgiu isso de brincadeira, a gente começou a falar naquele final de semana. A Ana Carolina também adorou a ideia, ela também achava que sim. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia. Nós casamos em setembro daquele ano. E começamos, logo após o casamento, a gente começou a se organizar para montar a loja. A minha ideia... Tu já empreendia na época? Não, cara, eu venho da iniciativa privada, né? Que é isso que eu estava formulando aí para te contar, porque tanto eu quanto é que eu vou me perdendo, começo a contar da Tudo em Grãos, pego o fio e vou embora. Tanto eu quanto a Ana Carolina trabalhávamos na Express Restaurantes Empresariais, que é uma empresa aqui de Caxias, que trabalha com gestão de restaurantes para empresas, né? Do meu amigo Gilmar Gomes, eu sempre falo do Gilmar nos podcasts, porque ele foi um grande professor para mim, assim. Eu fiquei 8 anos, tive a oportunidade de estar 8 anos com ele. E o que esse cara me ensinou ao longo desses 8 anos, cara, MBA nenhum vai me dar, assim, né? Porque é aquele aprendizado na prática, né? Tu estando dentro das empresas, com as pessoas, aprendendo no dia a dia. Então, a Ana Carolina era nutricionista num dos restaurantes da Express e eu entrei na área comercial. Né? Na época ali, quando nós montamos a Tudo em Grãos, eu acho que eu já estava no cargo de gerente comercial com ele. E aí, quando nós decidimos montar a loja,
né, bom, vamos fazer, né? A minha primeira ideia até foi pedir uma consultoria pro cara da loja. Esse cara que eu fui visitar a loja. E aí eu fui lá, troquei uma ideia com ele, né? Porque ele me pediu 20 mil para dar a consultoria. Eu achei barato, porque na minha cabeça, cara, eu nunca tinha empreendido. Fiquei pensando assim, cara, vou pegar um atalho que é aprender tudo com esse cara. 20 mil reais me parecia barato. Voltei para casa, empolgado, contei pra Ana e pra família dela o valor, e eles me cortaram na hora. Disse, não. Vocês têm capacidade, vocês vão fazer. Isso 2013, né? Isso 2013, né? Sem consultoria, vocês vão fazer, vocês têm capacidade. Eu, tá, beleza, vamos fazer. E de fato nós tinha capacidade. E eu acho que foi um ponto assim muito importante na nossa história. Porque não pegar a consultoria dele significou fazer algo totalmente diferente e personalizado. Né? Talvez a minha marca não fosse Tudo em Grãos se eu tivesse pegado uma consultoria. Talvez o meu estilo de loja ia ser parecida com a dele. Claro que melhorado, porque a dele era muito simples. Mas assim, eu acho que toda a condução da história seria totalmente diferente. Então esse é um ponto bem marcante na história, assim. Não ter pego a consultoria, ter decidido fazer por nós mesmos. E aquilo ali foi bom, porque aquilo ali ativou a nossa criatividade, ativou a nossa busca por referências, e a gente fez um negócio exatamente como a gente imaginava fazer. Né? Então, desde a discussão da marca, que surgiu no grupo da família, né? A gente discutindo os nomes, o pai da Ana veio com a palavra Tudo em Grãos, e aí naquela hora assim foi unânime, né? Pau, tem que ser, né? E aí a gente já correu para registrar, para providenciar toda a segurança que a gente precisava. A Carla, que é minha madrinha de casamento e uma irmã de coração, desenhou a marca para nós logo na sequência, né? E o conceito de loja a gente tinha na cabeça, porque a gente começou a buscar referências na internet e a gente construiu na nossa cabeça uma ideia, aí só pegamos uma arquiteta para desenhar aquilo e transformar em loja. Né? Então, Tudo em Grãos começa com todo esse movimento, mas até então, né, que era onde eu queria chegar, até então eu e a Ana Carolina viemos da iniciativa privada. Né? A gente não tinha experiência nenhuma empreendendo, a gente foi descobrindo fazendo. Só que uma coisa que eu falo muito, e até por isso que eu estou dedicando um tempo a criar o método repertório criativo, porque a minha vida fala sobre isso. E eu vejo como isso foi rico, como é rico para mim, ter um grande repertório de experiência de vida. Isso é claro, a minha vida proporcionou, né, o andar da minha vida proporcionou, e como isso vai trazendo soluções e criatividade para o dia a dia dos negócios e da própria vida. Porque eu saí de casa com 11 anos. Com 11 anos eu fugi de casa, entre aspas, fiquei uma semana sumido. Aí o pessoal, a minha avó me encontrou uma semana depois, e a partir dali eu nunca mais voltei para casa. Então eu comecei a morar com uma família de amigos, uma família muito humilde, e a partir dali eu precisava trabalhar para ajudar na composição de renda da família. E ali foi jornaleiro, gesseiro, pedreiro, auxiliar de elétrica, todos esses serviços mais básicos que uma pessoa acaba fazendo para poder, né, ter oportunidade, sendo que na nossa época ainda com 14 anos se assinava carteira, né, uma coisa que hoje não existe. Sim. Eu com 14 anos tive minha carteira assinada num material de construção, como auxiliar geral, assim, que na época também era uma função que existia, hoje em dia nem existe mais isso, né, auxiliar geral. Então, eu tive uma trajetória de empregos, de trabalhos, que enriqueceram muito o meu repertório. E o que aconteceu quando eu vou montar Tudo em Grãos? Cara, quando eu comecei a pensar nas respostas que eu precisava, a maioria delas eu já tinha. Então, eu acabei me formando em contábeis, depois fiz um MBA em marketing, mas trabalhei com informática, trabalhei com N coisas. Então, cara, vamos montar uma empresa, vamos. Bom, a parte contábil, cara, eu sei o caminho. Eu preciso de um profissional que faça, porque eu não estava atuando na área, mas eu sei o caminho. Então, eu não preciso de uma consultoria para olhar isso. Cara, a parte de TI, sistema, eu entendo. Eu só vou escolher qual a empresa que eu quero, mas eu faço toda a configuração. Desde o início da empresa, eu que contratei os pacotes Office, trouxe tudo para dentro, configurei os ambientes, sou eu que faço até hoje. A gente nunca dependeu de profissional de TI. A parte administrativa, cara, eu sabia, eu estava dentro da Express, eu aprendia com o Gilmar ali, com a equipe, eu já tinha um histórico de ter começado como office boy, depois aí já conhecia das rotinas administrativas, da parte de gestão, ou seja, cara, eu tinha muita resposta na cabeça. E a Ana complementava tudo isso, por quê? Porque a Ana é nutricionista, formada, então ela já tinha uma sensibilidade para produto, para curadoria, a gente já tinha na nossa cabeça, assim, bem pactuado entre nós o que a gente queria para aquele modelo de negócio, que era entregar uma loja de produtos naturais de fato, e não uma loja de encapsulados, que na época era o que existia, né? Essas lojas que é um misto entre loja e farmácia, né? Tanto que as pessoas na época, cara, se tu lembrar, elas atendiam de jalequinho branco. Tu entrava numa loja de produtos naturais, a própria Mundo Verde. Os tons da Mundo Verde eram um verde clarinho, assim, né? Um verde. Quase uma farmácia de manipulação. Quase uma farmácia de manipulação. Então tu entrava nas lojas que não eram franquias, eram lojas clarinhas, era um verde clarinho, ou um branco, ou um azul clarinho. As pessoas de jaleco atendendo, mas na verdade era uma loja de produtos naturais. A Tudo em Grãos chega no mercado de que jeito? Com uma parede vermelha, bordô enorme, assim,
né? E com aquele granel saltando aos olhos, assim, porque é uma grande ilha empilhável de potes. Então aquilo teve um impacto muito positivo, né? Tudo fruto da criação que a gente acabou tendo junto. E uma coisa que eu sempre gosto de contar. Sabe quem me deu consultoria de fornecedor de produto? A Rede Zafari. Caramba, cara. Só que eles não sabem disso. Rede Zafari Bourbon mesmo. Zafari e Bourbon. Só que eles não sabem disso. Mas como é que eu descobri? Cara, um dia eu vou para dentro do mercado, eles vendiam produtos nos potinhos deles. E esse produto vem etiquetado. Eles mesmos etiquetam. E a legislação te diz que tu tem que dizer de quem que tu tá. Quando não é tu que produz aquele item, né? Que ele vem de uma cadeia anterior, tu tem que referenciar essa cadeia. Então eu pegava os potinhos deles, eu virava e lá tinha. Distribuído por em um CNPJ apenas. Mas com aquele CNPJ, eu ia pro Google, pesquisava a empresa e achava o fornecedor do Zafari. Então eu digo que eles me deram consultoria de graça. Esses são meus principais fornecedores até hoje. Até hoje. São os maiores, porque tu imagina, de quem que a Rede Zafari estaria comprando? Dos maiores. Então eu até tive dificuldade no início, alguns deles não me atenderam, porque eles tinham um pedido mínimo muito alto, né? Tinha uma política comercial mais robusta. Mas o cara, quando não me atendia, ele me dizia, cara, procure esse cara aqui, que pra tua fase esse cara vai te atender. E aí ele me direcionava para um fornecedor parecido. Então, tu vê como criatividade, como pensar fora da caixa, te traz soluções práticas, que daqui a pouco o teu primeiro mindset é o quê? Cara, vou ter que contratar alguém, vou ter que fazer um trabalho mais robusto, quando na verdade tu pode achar soluções dentro do teu próprio ambiente. E Alex, uma curiosidade, né? Vocês não empreendiam. E vocês não eram empreendedores, trabalhavam, né, na empresa privada, CLT provavelmente. O que despertou vocês para o empreendedorismo, além de ver a possibilidade e oportunidade do mercado, e quais foram os desafios que vocês enfrentaram nesse processo? Porque não é fácil, né? Sair de uma estabilidade, ela nutricionista, tu já num cargo talvez até de gestão ali dentro da empresa, crescendo e com um líder que estava provavelmente puxando para cima, que é algo que o líder faz. Quais foram os pontos que despertaram esse teu lado empreendedor e quais desafios vocês enfrentaram nessa transição? Legal. De fato, a gente nunca tinha pensado em empreender, tá? Eu e a Ana Carolina, a gente namorava 1 ano e meio, eu acho, quando a gente teve a ideia, e foi muito da oportunidade. Isso é uma outra coisa que eu falo até, eventualmente, quando eu conto o case também. A oportunidade, no tempo certo, ela vai distorcer o tempo. E naquele momento a gente identificou uma oportunidade de mar azul, totalmente mensurável, porque não era assim como tu sonhar com uma startup sem saber o comportamento no mercado. Não. A gente tinha um case real de mercado, onde na nossa região não existia o modelo. Então é uma questão foi assim, essencial aproveitar a oportunidade do momento. Porque vocês concordam comigo que se eu fosse criar Tudo em Grãos hoje, ela seria mais uma no mercado? Se eu fosse começar com esse negócio hoje, é mais uma marca no mercado. O mercado hoje já está muito pulverizado do nosso segmento. Então, o primeiro ponto foi aproveitar a oportunidade. Ver a oportunidade e dizer assim, vamos fazer? Vamos fazer. A tomada de decisão. Vamos lá, né? Tu falou, mas se eu abrisse hoje a Tudo em Grãos, né? O quanto que isso, será que hoje representaria no mercado? Mas será que a Tudo em Grãos não foi uma das pessoas que puxaram o mercado? Foi. Mas eu acho que alguém faria. Esse mercado não estaria assim até hoje, tu entende? A Tudo em Grãos foi a primeira, a pioneira. Mas se nós não tivéssemos feito, alguém tinha feito. Porque, é claro, quando a gente olha para a nossa região, tu vê um movimento gerado por nós aqui. Mas quando tu olha para fora, tu vê marcas que surgiram, porque ao mesmo tempo que eu surgia, estava surgindo um concorrente nosso que eu respeito muito, que é uma empresa gaúcha também, que é a Divina Terra. Esses caras estavam surgindo na mesma época em Novo Hamburgo. Ou seja, inevitavelmente ia acontecer. É que a gente pegou no ponto exato. Né? Então, certo. Isso foi super importante. E sobre os desafios, cara, eu acho que assim, a primeira coisa é o medo, né? A gente tem que falar sobre isso, eu acho que empreender gera medo. A gente tinha uma base familiar, eu e a Ana Carolina, de 2 CLTs, né, com salários que não eram nada muito grande. A gente recém tinha comprado um apartamento. Então, assim, nós tínhamos uma restrição até mesmo financeira para poder fazer o negócio, e por isso o não da consultoria, porque 20 mil entre ir para a consultoria e ir para dentro do negócio fazia muito mais sentido ir para dentro do negócio. Então, acho que a primeira coisa é o medo, né, aquela insegurança, porque algumas coisas tu não sabe. E depois foi o desafio do dia a dia, porque assim, montar o negócio é uma parte de muito entusiasmo, né? Porque tu começa a sonhar com o projeto, então é uma parte muito doce do processo, eu chamo assim, né? Porque tu tá elaborando aquilo. Aí tu monta o projeto, tu monta a loja estava pronta e inaugurada. A gente não conseguiu fazer nenhuma grande divulgação prévia, a divulgação era basicamente para os amigos. Ou seja, nós abrimos a loja e esperamos as pessoas entrarem.
né? E então eu me lembro ainda da primeira semana, a Ana Carolina, porque daí eu fiquei na Express, a Ana Carolina pediu demissão e ela foi para dentro da loja. Então ela trabalhava o dia inteiro na loja, né? Eu ficava na Express até umas 5, 6 horas, depois eu saía, ia pra loja ajudar ela, porque a loja fechava às 19, e depois de fechar ainda tinha as rotinas, organizar a loja, limpar a loja. No início nós tínhamos uma funcionária apenas, que a gente ainda levou uns dias para contratar. Então eu me lembro daquela primeira semana, cara, as inseguranças que vão acontecendo, né? De tu abrir a loja, o cliente não entrar, ou o cliente entrar, tu tem uma variedade de produtos, mas ele te pede exatamente outra coisa, porque o nosso modelo era novo, as pessoas não estavam acostumadas, não é que nem tu ir numa padaria que tu sabe o que tu vai pedir. E não tinha internet como tem hoje, né? Não, né? Então tu entrava na loja, tu olhava para tudo aquilo, o que nós tínhamos de muito positivo é que a pessoa entrava e se surpreendia e ela queria olhar para todos os produtos a granéis, porque a gente abriu a loja já com mais de 100 produtos. Então a pessoa se encantava, ela ficava olhando. Um feedback positivo que a gente teve desde o início, que acho que acalmava um pouco desse sentimento novo, assim, que as pessoas entravam, olhavam para a loja e diziam assim, isso aqui é uma franquia? E a gente dizia, não, mas vai ser. Né? É uma ideia nossa, mas vai ser. Por quê? Porque tinha uma cara de franquia, né? Tinha uma marca bem consolidada, tinha cores quentes ali, tinha um posicionamento de marca, né? E não era mais uma no mercado, não, era uma marca que se posicionava. Então gerava esse sentimento nas pessoas. Mas a gente ouviu muita coisa no início, Rafa, assim, que a Ana me ligava às vezes durante o dia para falar, assim, das pessoas entravam e diziam assim, não, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui não. Esses produtos aqui vai estragar tudo nesses potes aí. Isso aqui vocês vão ver, vocês vão ter que botar aqui queijo, salame, pão, porque isso aqui não vai sustentar vocês, isso aqui não vai dar certo. Então a gente ouviu muito feedback assim positivo, mas eventualmente tu ouvia esses feedbacks também assim das pessoas dizendo que não ia dar certo, que o produto estava errado, que aquilo ali, o caxiense não está acostumado com isso aqui, o caxiense não vai comprar produto em pote. Eles diziam assim para nós, né? Mas, cara, num curto espaço de tempo a gente foi vendo que o movimento ia crescendo. Ia crescendo, ia crescendo. O feedback das pessoas, na sua grande maioria, era positivo. Então a gente foi diminuindo aquele medo e a gente foi aprendendo, né? E aí a gente foi também pegando o modus operandi daquele negócio, porque uma coisa é o que está no papel, uma coisa é o que tu começa a fazer na prática, né? Então as tuas rotinas do dia a dia, os cuidados que tu começa a ter que ter. Então, à medida que o tempo ia passando, a gente ia tendo que adotar novas ferramentas, tanto de controle interno quanto de administração. Aí chegou a primeira pessoa da equipe, aí chegou a segunda pessoa da equipe, aí tu tinha que administrar já, além do negócio, mais 2 pessoas. Né? Então, eu acho que os maiores desafios no início foram esses, assim, aquela insegurança do empreendedor que começa um negócio, não sabe todas as respostas e vai descobrir no fazer. Né? Então, muita coisa passou por aí. E Alexa, nessa fase de não ver os clientes na loja, né, e ouvindo as pessoas, obviamente vocês não davam ouvidos porque vocês continuavam, né? Vocês queriam fazer dar certo e talvez a decisão de fazer dar certo foi o ponto crucial nesse processo. O que vocês fizeram naquela época, visto que não se tinha tráfego pago como tem hoje, não se tinha Instagram como se tem hoje, o que vocês fizeram para movimentar a loja de vocês? Por que eu te pergunto isso? Cara, eu já vi tanto negócio abrir, negócios com varejo, né? Com a loja bonita, organizada, com produtos de qualidade, mas por não ter movimentação comercial de fato, né, na região, local e às vezes até nem mesmo de marketing, fechar em 3 meses com todo o acesso de informações que a gente tem hoje. Naquela época não se tinha acesso à informação como a gente tem hoje. O que vocês fizeram que foi um grande diferencial naquele momento, que tu enxerga que hoje também pode fazer diferença para quem está começando? Cara, acho que um dos fatores que eu uso até hoje, né, um olhar muito criterioso, eu sempre digo para o interessado em franquia, quando ele vem conversar com a gente, que ele tem 2 decisões muito importantes que ele toma. A primeira é de qual marca que ele vai apostar, e aí é claro, né, sempre conduzo para que seja tudo em grãos, mas eventualmente ele pode escolher outra. E a segunda decisão mais importante é ponto. Então, eu acho que dentro do nosso negócio, além de tu ter uma marca bem posicionada com nome forte, ponto foi fundamental. Porque aquele ponto que nós nos instalamos ali na 18 esquina com a Vereador é onde tem uma loja até hoje e é uma das melhores lojas de performance que a gente tem entre as lojas de Caxias. Então, ponto foi determinante, porque a gente precisa estar num local, como a gente não tinha força do digital, do tráfego, né, desses outros fatores, eu e a Ana Carolina, eu sou uma pessoa que eu tinha amigos na sociedade, mas um grupo muito pequeno de amigos, porque a minha trajetória de vida foi diferente, né, talvez daquele cara que já começou a empreender mais cedo, que já tinha mais conexões com pessoas. Então, a gente tinha basicamente a nossa rede de amigos para chamar para ir. Família, meu círculo familiar em Caxias é muito pequeno. O da Ana não era de Caxias, então era muito restrito. Então, o que a gente trabalhava muito? A experiência de atendimento,
né? Então a pessoa entrava na loja, ela ficava surpreendida com a loja. A gente tentava dar o máximo de atendimento, de atenção, de falar sobre o produto, daquilo que a gente já sabia para fazer daquela experiência de compra muito legal, para aquela pessoa sair da loja não só com o sentimento de olha que legal um negócio novo, mas um negócio novo, com bem atendido, os proprietários simpáticos, acolhedores. Então a gente procurava fazer da experiência do cara, ele tinha que sair da loja com a melhor experiência possível. E o ponto foi fundamental também, porque ali era um ponto de transição onde as pessoas passavam muito ali, né? 2 ruas bem movimentadas, tanto para carro quanto para pedestre, que é uma coisa importante também. Então, acho que esses fatores foi o que nos auxiliaram nessa atração, né? E como o negócio era uma novidade, ele teve essa força do efeito novidade para um negócio que faz sentido. Porque tem negócios que são novidades, mas eles não fazem tanto sentido. E a Tudo em Grãos, ela é hoje o segundo mercado da pessoa, né? Tanto que o nosso slogan atual é ser o mercado natural. Por quê? Porque eu estou no hábito de consumo dela. Então, eu não sou, por exemplo, uma Cacau Show, que é um baita negócio, um baita case, mas que tu vai visitar pontualmente porque lá dentro tu encontra o quê? Chocolate. Chocolate é essencial para tua vida? Não é essencial, né? Ele faz parte, mas ele não é essencial. A Tudo em Grãos não, ela se posiciona no mercado como a segundo mercado da pessoa. Então, eu vejo o comportamento isso todos os dias, porque eu tenho, numa das lojas da Rio Branco, eu tenho um Zafari ali na frente, né? Fazer merchan pro Zafari, falar o nome deles, mas eles merecem, né? Acho que é o melhor case que nós temos aqui na região. Eu sou vizinho de porta deles e como é que o cliente se comporta? Ele vai no mercado e vem com a sacolinha do Zafari para dentro da Tudo em Grãos e ali ele complementa a sua compra. Então, cara, eu vejo isso todo dia. Nós somos o segundo mercado da pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa, o nosso público, quem é o nosso público? É aquela pessoa que ela já amadureceu o seu hábito de consumo, ela já trouxe para a vida dela produtos que ela vai comer que são mais saudáveis, que são mais ricos em fibras, que são integrais, que são sem glúten, sem lactose. Pode ser que ela tenha uma dieta um pouquinho mais restritiva em relação a alguma coisa. Então ela vem na Tudo em Grãos para fazer aquilo que ela não encontra no mercado ou que ela até encontraria no mercado, mas ela prefere comprar comigo porque eu tenho um produto que gira mais, ele está mais fresco, né? Tem isso, né? O granel ele dá essa possibilidade desde que tu tenha bastante giro. Então esse é o hábito de consumo, né? Então eu acho que nesse sentido isso foi um fator também importante, porque as pessoas conheciam o negócio, gostavam do modelo e era um produto de consumo recorrente. Então esse cliente ele ia uma vez, provavelmente na próxima semana ou no máximo em 15 dias ele voltava para a loja, ele já tinha contado para outras pessoas e assim foi se multiplicando, né? Quanto tempo levou para vocês verem, cara, tá dando certo? 6 meses, eu te diria. Muito bom. 6 meses, porque a gente inaugurou em junho, inclusive agora foi o nosso aniversário de 11 anos, a gente inaugurou em junho de 2014 e em dezembro a gente já tomou a decisão de inaugurar a segunda loja. A gente começou a procurar ponto para inaugurar a segunda loja, que foi a loja da Avenida Rio Branco, né? Então ali a gente já viu que dava certo. Por que a gente viu que dava certo? Cara, era um negócio que ele tinha um movimento crescente, ele deixava lucro pra gente, né? Então a gente conseguiu fazer uma gordurinha já suficiente para abrir uma segunda loja. Então a gente viu, cara, é um negócio bom, mas outra coisa, né? É um negócio bom, mas se ele não fosse multiplicado, ele seria apenas bom, eu vou te dizer. Porque ele era um negócio que quando a gente olha, isso eu falo também por interessado em franquia, né? Quando o cara quer me comprar uma franquia, eu sempre pergunto para ele, primeiro me fala um pouquinho do teu momento. Me diz como que a Tudo em Grãos vai encaixar na tua vida. Esse negócio é uma renda principal, é uma renda complementar, é só para investimento? Porque esse entendimento é muito importante para entender se meu produto é adequado para ele ou não. Porque se é uma família, um casal, os dois vão trabalhar no negócio e é renda principal, cara, dependendo do tamanho do município, eu não vou conseguir entregar a renda que o cara está buscando. E aí eu não posso vender uma franquia para ele, onde em 6 meses, 1 ano, ele vai se voltar para mim e vai dizer, Alex, eu não consigo viver desse negócio. Esse negócio tem que suprir aquela demanda que a pessoa está buscando. Então, essa é uma conversa que eu sempre tenho com o franqueado, né, para entender. E para nós, quando a gente olhava para o negócio, eu fiquei na Express mais 1 ano e meio antes de sair. Por quê? Porque não dava, se nós fosse depender da loja, sair os dois para atuar na loja, não ia fechar a conta, né? Então eu fiquei mais 1 ano e meio. Cara, o negócio é bom, então vamos multiplicar, vamos abrir a segunda operação. Aí a partir do momento que a gente começou o movimento para abrir a segunda operação, a gente já disse, cara, vamos olhar o modelo de franquia, vamos olhar como se estruturar no processo de franquia. E aí nós já tínhamos nos aproximado do Gilmar Gianni, que foi nosso padrinho no processo, né? Nós já estávamos trocando ideia com o pessoal da Croações, que era um case importante aqui de Caxias também. Então a gente já estava visualizando mais ou menos quais eram os movimentos para fazer o formato de franquia. Em março de 2015 a gente inaugura a segunda operação da Rio Branco e em setembro de 2015 a primeira franquia. Porque daí tinha uma prima da Ana, a Ana Lúcia, que é a nossa franqueada até hoje, com 2 operações em Passo Fundo, que ela tinha sondado ser sócia nossa. Né? A família viu que o negócio deu certo, a partir do momento que tinha a segunda operação ela fez uma proposta de entrar como sócia.
E eu e a Ana Carolina tínhamos feito um pacto naquela época que eu quebrava ou dava certo, mas não tinha sócio. Já chegava um casal administrando, né? Que é uma tarefa, né, difícil, assim. Mas foi sempre muito fácil para nós, não posso reclamar disso, não. E então, quando ela veio com essa proposta, a gente disse, não, então nós vamos abrir uma franquia e tu vai ser o nosso piloto. E em setembro de 2015 a gente abre a primeira franquia com ela. E aí a gente ganha uma força de mídia espontânea. Por quê? Porque daí o pioneiro começou a saber, né? Essa história se espalhou, aí começa a reportagem daqui, reportagem dali, chama na rádio. Aí a gente começou a ganhar uma força que a gente até então não tinha, né? Que era só do boca a boca dos próprios clientes. Aí a marca começa a ficar conhecida e a gente começa um processo de expansão imediatamente. No final de 2015 eu já tinha 3 contratos de franquia basicamente assinados para inaugurar em 2016, que são as franquias que estão comigo até hoje. Bento, Farroupilha e Barbosa. Vão completar 10 anos de operação ano que vem com a gente. Legal. Né? Então começou esse processo de expansão na sequência. E uma coisa que tu falou que acho que é válido ressaltar, né? O quanto que tem franqueadores que não se preocupam com o momento do cliente, né? Estão mais preocupados em vender franquia do que propriamente de olhar para o cliente e ver se aquilo ali realmente vai atender às necessidades deles, né? E talvez esse também seja um fruto do sucesso e do crescimento da Tudo em Grãos. Dentro dessa movimentação, Alex, desses ciclos, né? Aquele ciclo inicial do sair para empreender, depois da segunda loja, aí começar a expansão de franquias. O que muda, né, de tu sair de ser um lojista para um franqueador, e quais desafios foram os principais desafios ali nesse movimento? Foi ganhar escala, foi gerir as pessoas, foi contratação? Quais foram os principais desafios ali nesse movimento? Então, o processo de franquia ele era um negócio totalmente diferente do que tu administrar a loja, mas ele parte de uma base que hoje quando as pessoas também me procuram, Alex, eu tenho um negócio, estou pensando em franquear. Bom, calma aí. Primeiro vamos olhar para o teu negócio. Porque o modelo de franquia ou de licenciamento, porque eles são muito parecidos, né? A diferença é que no franchise hoje tu tem uma legislação que te protege e que estabelece regras básicas de condução de mercado, né? Quando tu parte para um mercado de licenciamento, tu tem uma liberdade para poder fazer um contrato entre as partes e tu administrar essa relação sem ter uma lei embasada, né? Uma lei específica. Então, como a gente decidiu ir pelo franchise na época, a gente primeiro precisou buscar alguém que pudesse nos auxiliar, que foi o Gilmar Gianni, né? Mas qual que foi a base, cara? Cara, se tu tem um negócio que ele está bem modelado, que ele opera dentro de regras do mercado. Por que dentro de regras do mercado? Cara, é um negócio que compra com nota, ele vende com nota, né? Ele não vive de receita fria, ele tem a equipe contratada e mesmo assim ele gera resultado. Então, ele é um modelo que ele pode ser replicado para outra pessoa, desde que aquela pessoa respeite as mesmas regras, né? Então, acho que essa é a base fundamental para qualquer negócio que quer se multiplicar. Ele tem que ser um negócio organizado, replicável e que dê lucro. E esse lucro tem que ser o suficiente para ser compartilhado. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um franqueado, se eu vou cobrar royalties dele, parte do lucro dele vai vir para mim como franqueador. Então esse negócio ele tem que dar uma margem de lucro que atenda a minha franqueadora dentro de uma regra de mercado, porque cada segmento tem uma faixa de royalties, né, que é costume se cobrar. Então ele tem que atender essa demanda e tem que gerar lucro para o franqueado. Tem que atender toda a cadeia. Então, esse é o ponto principal, né? E aí o Gilmar, quando olhou para o nosso modelo, ele disse, não, cara, acho que tu tem um modelo que é totalmente replicável, né? Ele entrega esses pontos de contato. Qual era o principal desafio? Cara, como é que tu vai ensinar uma outra pessoa a fazer a mesma coisa que tu faz aqui? E aí vem o outro ponto que é muito importante, que a gente não sabia, mas talvez intuitivamente ele foi encaixando, que é a qualidade do teu franqueado. Franquear só por franquear, cara, o franqueado, ele acaba se tornando uma pessoa da tua equipe, pode-se dizer. Ou até teu sócio, eu diria mais, ele é teu sócio. Em algum nível ele é teu sócio. Por quê? Porque ele vai representar a tua marca no município onde tu não estás. Quanto mais longe da tua base, mais forte isso fica. Então, quando eu tenho um franqueado em Farroupilha atuando, por exemplo, dependendo do nível de trabalho que ele vai fazer naquela cidade, a imagem da Tudo em Grãos vai estar ligada diretamente a ele. Então, ter bons franqueados é um outro item importantíssimo para quem pensa em expansão por franqueados ou por licenciados, porque na prática é um cara representando a tua marca lá naquele mercado. Então, esse é um ponto fundamental. E o que a gente começou a observar? Na verdade, para nós foi acontecendo de forma natural até, porque as pessoas vinham com o desejo de abrir uma loja onde elas fossem trabalhar. E esse para nós hoje é um ponto fundamental até hoje. Eu tenho um caso apenas, assim, um pouco mais específico de ser um investidor administrando uma loja. Todos os demais são empreendedores, são famílias, geralmente é um casal, onde um deles está ou de forma integral ou parcial dentro da operação. E isso é fundamental para o sucesso. Por quê? Porque quando a gente começou com Farroupilha, com Bento e com Barbosa, eu tinha os 3 administrando a loja.
Então esse cara, primeiro, eu ia pra lá pra ensinar, né? Isso, na verdade, eu faço até hoje ainda. Então, o que eu fazia? Cara, o cara tá comprando a minha marca. Eu sempre tive, assim, um respeito e um zelo muito grande por esse cara. Porque, cara, pra um cara que começou a empreender agora, em 1 ano e meio eu tava botando franquia no mercado, o meu nível de gratidão pra aquela pessoa que vinha, tava postando minha marca, levando, cara, era imensurável. Então, eu ia pra cidade do cara, eu passava uma semana com ele, eu montava os móveis, montar, entendeu? O cara comprava os móveis, chegava na loja, eu ia com a minha parafusadeira, com um monte de parafuso, um monte de ferramenta, eu ia lá, furava, fazia, porque eu sabia fazer e eu gostava de fazer, então eu ia lá e montava como se eu estivesse montando a minha loja em Caxias. Então eu gerava muita proximidade com aquele franqueado e a gente ensinava para ele na prática, porque eu ficava lá uma semana na operação com ele, atendendo os clientes, mostrando as rotinas e passava para ele aquilo que eu fazia de rotina na loja. Então esse foi um ponto fundamental, assim. E aí a gente fez viu que deu certo. Fez 2, viu que deu certo. A gente foi mantendo aquele modus operandi, né, na forma de replicar, que eu te diria assim, é uma empresa com característica muito mais familiar do que profissional, mas que deu muito certo. Por quê? Porque a gente teve um nível de proximidade com o franqueado muito grande, muito melhor do que tu ter várias ferramentas, digamos, né, vários sistemas ali para a pessoa operar, mas tu não tem proximidade. Tu não tem aquilo que é o cara tá do teu lado, tu vê um atendimento e tu pegar o gancho de como tu vai resolver a situação de um cliente, sabe? Então, a gente cresceu muito nesse formato. E eu vou te dizer, Rafa, assim, foram poucos desafios na parte do franchise, quando a gente decidiu virar franquia. Né? Uma vez que a gente pegou a consultoria do Gianni e a gente seguiu aquilo que ele trouxe para nós, como boas práticas do mercado, depois foi muito mais da atitude minha e da Ana Carolina de como eu conduzia aquilo com cada franqueado. Qual era o nível de responsabilidade que a gente ia dar para essa ação que a gente estava fazendo de deixar uma pessoa replicar a nossa marca, colocar o dinheiro dela na nossa marca para trabalhar num outro município. Então, eu acho que esse foi o ponto fundamental. A gente sempre olhou e olha até hoje, tanto eu quanto a Ana, a gente olha para cada franqueado como se fosse um sócio nosso. Esse cara tem que ter resultado, ele tem que estar feliz na operação, porque isso é fundamental. Dinheiro não resolve tudo. Então, ele tem que ter lucro, mas ele tem que estar feliz e ele tem que estar prosperando. Ele tem que estar, de alguma forma, crescendo, vendo que ele pode ter mais. Né? Então, a gente sempre teve uma preocupação muito forte com isso. Eu acho que isso facilitou muito o processo. Então, assim, vou te dizer, foram poucas as dificuldades. Agora, uma coisa que eu enxergo hoje, cara, fazendo um gancho aí, essa semana agora que passou, eu estava ali com o Caio Carneiro, com o Flávio, né, numa imersão. E a gente já está há 10 anos nesse segmento, né? Então muita coisa mudou entre o ano 1 e o ano de agora, né? E uma coisa que eu tenho plena consciência que nós não enxergava lá atrás e que eu vejo hoje, né? Porque hoje, se tu me pedir assim, Alex, hoje qual é o maior desafio da Tudo em Grãos? É crescer com franquias. Crescer com mais volume de franquias. Por quê? Porque o mercado está altamente competitivo. Esse ano em específico, o ano que a gente está, é um ano em que o dinheiro está muito valorizado. Então, para o cara que está com o dinheiro parado, ele fica pensando assim, cara, meu dinheiro parado, ele está rendendo, vamos lá, 12%, 15%, dependendo da carteira do cara. Eu vou abrir uma operação de varejo que eu vou ganhar também 15%. Eu sempre digo, meu negócio bem administrado, ele vai te dar 15%. Dependendo do teu nível de entrega, ele vai a 20%. Mas assim, é trabalho. Varejo é trabalho. Varejo não é investimento. Não é tu abrir um dashboard e tu ficar olhando os indicadores. Não. Varejo é todo dia. Então assim, o cara tem que querer empreender no varejo. Né? Então, cara, o dinheiro hoje, se tu deixar ele parado, ele já está te dando quase essa rentabilidade sem esforço nenhum. Né? Então, crescer com franquia é o maior desafio hoje. Se eu soubesse disso lá atrás, o que era o movimento que a Tudo em Grãos deveria ter feito? Cara, eu era o mar azul naquela época. Eu deveria ter atolado o pé na prospecção de novas franquias. Porque naquela época, com a minha cabeça, com o método que nós tínhamos de replicação, que era um método responsável, num negócio muito validado, se eu acelero a parte da prospecção, se eu tenho essa consciência de que era importante eu ter metido 10 lojas por ano, cara, o nosso tamanho hoje seria totalmente outro. Só que, cara, de novo, aí tu volta para os fundadores, né? Cara, tu pega um casal que nunca empreendeu no primeiro negócio, deu muito certo. O crescimento que a gente tinha orgânico, que era, a pessoa entra na minha loja, gosta do modelo e leva para a cidade dela, porque foi assim que a gente cresceu até antes da pandemia. Sempre assim. E a minha taxa de crescimento ano era de 3 a 4 lojas. Cara, era fantástico, tu entende? Então, assim, para o negócio em si, olhando só para Tudo em Grãos, o crescimento era ótimo. Olhando para quem estava ali operando, era ótimo. Mas se eu olhasse isso com um olhar de mercado, bom, como é que estão os players, os outros players, e como é que está o crescimento deles? A gente deveria ter acelerado lá atrás. Mas será que se tu tivesse acelerado, tu conseguiria ter pego na mão como tu pegou para que esses franqueados fossem tão fiéis a ti hoje? Talvez alguma coisinha a gente teria... Cara, eu acho que o cuidado, assim, acho que a nossa cabeça não teria mudado.
né? Mas é claro, o nível de... Eu não ia poder montar todas as lojas como eu monto. Então talvez eu teria que ter um time muito maior para estar fazendo isso, né? E talvez alguma coisinha ali a gente perdesse. Mas de novo, cara, eu acho que aproveitando o momento, né? Voltando para a frase, a oportunidade no tempo certo distorce o tempo. Eu acho que mesmo assim o resultado ia ser positivo. Mesmo assim. Então, hoje, aí tu olha assim, bom, mas tem né, todo negócio tem a sua doçura e seu amargor, né? Então, eu tenho a doçura de ter uma rede muito sólida, né, uma taxa de sucesso de 98%, ter franqueados que são apaixonados pela nossa marca, porque essa é a realidade hoje, mas eu não tenho, talvez, o crescimento que eu gostaria de ter depois de 10 anos, né? Não quero parecer aqui ingrato, né? Porque talvez você tá me ouvindo aí, poxa, o cara tá com 30 lojas e o cara tá dizendo que não tá bom. Não é isso. É que o jogo de franquia é um jogo de 50 a 100 operações. Por quê? Porque quando tu começa a crescer, tu começa a lidar com regras de mercado, que o 30, ele é um número intermediário. Ele tá ali, tu não é nem pequeno, mas tu também não é grande. Tu tá numa zona cinzenta, entendeu? Então, para tu negociar contratos com fornecedores, para tu conseguir condições mais robustas que uma rede grande espera de ti, o 30, ele é limitador. Quando tu vai para 50, quando tu chega a 100 operações, cara, o jogo muda totalmente. Aí tu para de procurar alguns fornecedores, os fornecedores estão todo dia batendo na tua porta, dizendo assim, ei, eu quero ser atendido. Né? Então, a relação muda. Então, se eu olho para o segmento como um todo, eu gostaria de estar maior, sim. Mas eu sou muito grato pelo trabalho que eu construí, assim, e eu jamais, né, vou deixar de valorizar isso. Até porque é uma marca que já está há 10 anos no mercado. Então, isso tem um peso muito grande, né? E está há 10 anos com os mesmos franqueados. Ou seja, a gente fez um trabalho muito sólido. Eu tenho um modelo muito sólido de negócio. É um modelo que hoje ele já é mais difundido, né? Ele já está mais estabelecido em todas as regiões, Mas quem vem para ser franqueado Tem Grãos, liga para um franqueado meu e pergunta para ele, cara, como é que é esse negócio? O cara vai ouvir um feedback positivo. Sabe que ontem nós estávamos falando, né, César, sobre a pressa das pessoas. Né? Quanto que as pessoas têm pressa, claro, existe, né, a oportunidade no tempo certo em curto tempo. Isso é muito real. Mas também existe a pressa das pessoas. Né? Eu acredito muito que a longevidade dos negócios ela se dá por uma construção sem pressa. E tem um pressuposto da PNL que fala que a gente faz as melhores escolhas com aquilo que a gente tem disponível naquele momento. Então não teria como ter sido diferente. Se tu voltasse no tempo, com aquilo que tu tinha, tu faria as mesmas escolhas. Mas o que eu enxergo é que, cara, às vezes a pressa do acelerar pode ser um tiro no pé, porque eu tenho certeza que tu viu franquias começando e fechando no meio do caminho por querer meter o pé. Será que era o tempo certo? Será que era o tempo errado? Não tem como mensurar. Mas possivelmente as pessoas não tinham a capacidade que vocês têm e talvez não pegaram na mão como vocês pegaram. Meu ponto de vista de quem olha de fora, de quem foi lá na tua loja, de quem conhece a tua loja, né, consome os produtos, a qualidade é muito grande, a diferença do atendimento ela é muito grande. E isso eu vejo que é um diferencial. Claro, a gente está falando da loja aqui, eu nunca fui numa franquia de vocês em outra cidade, mas vou conhecer. Né? Pretendo em breve, quando estiver em outra cidade, vou lá conhecer a franquia da Tudo em Grãos, para ver como é que é o processo. Eu adoro entender os processos, né, o negócio de um modo geral. E hoje, Alex, pensando nesse movimento de sair de 30 para 50, né, o que tu está enxergando de desafio? Como que tu está enxergando o mercado? Porque tu falou, né, o mercado mudou muito. O que tu enxerga que mudou e por que hoje está mais desafiador? Sem falar do dinheiro, né? Porque existem outras variáveis também. Quais são as outras variáveis e o que está desafiando vocês também nesse processo? Acho que um fator que para nós, Brasil, ele é sempre muito relevante é política e economia no geral, né? A gente vive um momento aí de instabilidade econômica, isso que a gente nem está no ano de eleição. Ano que vem é que a gente vai pegar isso pela frente aí. Então, eu acho que é uma insegurança no mercado atualmente, que ela é desafiadora para qualquer negócio que quer crescer e expandir, né? Falando do mercado de franquias, eu acho que isso impacta um pouquinho mais, porque tu sempre depende de uma tomada de decisão da pessoa física em se arriscar, né? Em começar um negócio novo fazendo um investimento, hoje de 350 mil para montar uma operação. Então ele não é um grande investimento. No segmento de franquias eu sou um ticket de intermediário, digamos assim, ele não é alto, ele é intermediário. Mas mesmo assim ele tem uma tomada de decisão que vai impactar o cenário econômico, o cenário político do Brasil, porque a gente fica inseguro com o que pode acontecer, então a tendência é as pessoas segurarem. E outra coisa, eu te falei, cara, o mercado evoluiu muito, então hoje o mercado wellness, que a gente chama, que é a grande cadeia de mercado saudável, é um mercado que está muito presente, né? E se tu olhar para o varejo, canal alimentar, que a gente chama, que são as redes de supermercados, até eles já entenderam
que existe uma demanda nesse segmento, e hoje até eles já tentaram fazer movimentos de colocar até mesmo o produto a granel nas gôndolas, porém eles viram que é difícil porque o granel exige atendimento, e é uma coisa que o supermercado grande ele não vai conseguir entregar, né? O negócio dele é fluxo, né? Autosservice, então... tu tem um mercado hoje que ele está mais saturado, essa é a realidade, né? Eu tenho uma proposta de valor um pouco diferente, que é o granel, o volume do granel que eu trabalho, nenhuma rede do nosso segmento trabalha, então a Tudo em Grãos é quem trabalha mais forte dentro disso, né? E hoje representa um percentual do meu faturamento bastante significativo, mais de 60% do meu faturamento hoje é granel. Então isso é um ativo muito importante de modelo de negócio que eu tenho, porque a maioria das redes do meu segmento, elas têm o faturamento invertido, voltado para suplementação, que é um baita mercado, mas é um mercado de nível de concorrência muito maior ainda. Porque a suplementação tu vai pegar desde farmácia, Mercado Livre, o site, os prescritores, né? Porque às vezes tu tem a nutricionista que ela tem um cupom de desconto, né? Então tu tem N fatores ali impactando na concorrência da parte de suplementação. Quando a gente fala de produto natural do granel, tu já tem um nível de competição um pouco menor. Por quê? Porque, cara, se a pessoa não souber operar, se ela não tiver giro, tu não consegue entregar qualidade no granel. Então, mas mesmo o meu negócio tendo esse diferencial, hoje ele está num mercado que é extremamente concorrido, né? Então a dificuldade de crescimento é que, quais são os movimentos hoje que fazem uma rede de franquias crescer? Bom, se você tiver bastante verba para investir, você tem várias possibilidades. Você tem grandes empresas qualificadas no Brasil, né, que por um valor de investimento que para nós é significativo, ela vai fazer um trabalho de prospecção para ti. Só que daí, de novo, tu tem que ter aquele cuidado, porque a empresa que está vendendo franquia, ela está olhando para um número, né? Ela quer a maior conversão possível. A qualidade não é uma preocupação lá tão grande dela. Então, tu vai ter que administrar isso, né? Tu tá pagando um terceiro e tu ainda tem que fazer uma curadoria lá no fim para ver se isso dá certo. Se você puder investir bastante dinheiro em tráfego, eu acho que é um canal de aquisição também relevante, porque tu tem um grande volume de pessoas ali. A gente trabalhou o ano inteiro passado trabalhando com tráfego, o resultado para nós não foi satisfatório. Eu tinha um volume muito grande de gente que tinham simpatia pelo mercado, mas não tinham o aporte financeiro necessário para fazer o investimento. Então, esse ano a gente está trabalhando um formato totalmente diferente, né, que é um formato muito mais de se conectar com pessoas, com empresários, né, de chegar na cidade de uma forma diferente e aí encontrar oportunidades que façam sentido. Então, acho que a prospecção hoje, ela passa por essas complexidades, né, cenário econômico, político e a própria concorrência dentro do segmento, que ela também atrapalha. E outra, né, Rafa, o segmento de varejo, cara, ele é um segmento muito particular. As pessoas olham para isso também. Porque uma coisa é tu vender, por exemplo, um aparelho de celular. Quanto tempo tu fica com o aparelho de celular na tua mão até tu trocar? Né? Então, se tu vai na loja, tu fez a experiência de compra, ela foi perfeita, o cara te atendeu bem, o preço era legal, o produto é bom. Tu sai da loja com uma lembrança de compra, com o valor daquela experiência, que ela vai ficar na tua mente até a tua próxima troca. Quando tu for trocar de celular de novo, tu vai lembrar de quem? Cara, fui na loja do César, o cara me atendeu super bem, a experiência foi boa, vou voltar lá trocar com esse cara. O varejo, meu amigo, é todo dia. O cara vem na minha loja hoje comprar castanha e aveia. Eu atendi ele bem. Ponto pra mim. Amanhã pode ser que por causa de uma promoção ele vá no meu concorrente. Se o cara atender tão bem quanto eu corro o risco de perder esse cara. Então, assim, varejo é todo dia, cara. Então, um cara para empreender no varejo, ele sabe disso, ele tem uma noção quando ele olha para o segmento, e é um segmento que vai exigir dele dedicação, atendimento, experiência. Tu trabalha com várias variáveis que também mudam, cara, mudam ao longo do tempo. Hoje, se tu olhar, por exemplo, com essa flutuação do dólar que a gente tem, cara, quando eu te falo que 60% do meu faturamento está no granel, os produtos do granel, por incrível que pareça, cara, 80% é importação. Tu olha para uva passa, por exemplo, cara, de onde que tu acha que vem a uva passa? Não faço nem ideia. Cara, talvez a gente diga, vem de Bento, né? O pessoal que produz um monte, cara. Não, cara, uva passa vem da África, vem do Uruguai, vem da Argentina. Ou seja, a maioria dos produtos são importados, cara. E aí com a flutuação do dólar, o preço, ó, lá em cima. Claro, para mim e para todo mundo. Mas isso gera um nível de competitividade grande no mercado, né? E eu acho que um desafio também, né, Alex? Tu falou, pô, o cliente foi na loja. Também tem de manter a loja abastecida. Como é que vocês fazem para abastecer o franqueado? Vocês têm um centro de distribuição? Como é que funciona a operação para que tu mantenha sempre os produtos em loja e não falte, né? Para o cliente chegar lá, putz, mas nunca tem nada. Porque acontece, né? A gente muitas vezes no varejo, no comércio, e aí nunca tem nada. O cara se frustra. Mas, tem até ali perto do escritório, tem uma cafeteria muito boa, eu adoro ir ali. Mas às vezes, me dá vontade de comer tal produto, aí eu vou lá, não tem. Acabou. E aí, cara, tu começa a te frustrar. E chega um momento que tu já não quer mais nem atravessar a rua
pra comer, porque eu acho que não vai ter, então eu já nem vou. Como que vocês fazem para se precaver disso? Sim, a ruptura, de fato, né, tanto para nós quanto para uma rede de supermercados, aliás, para qualquer negócio, a ruptura ela é horrível, né? O sistema que a gente desenvolveu ao longo dos anos, Rafa, eu não revendo todos os produtos para os meus franqueados. Então, quando a gente vai montar uma franquia, 80% dos produtos que esse cara vai colocar no mix dele são os produtos que são comuns para todas as lojas. Mas tem ali 20%, às vezes 30% da loja que é personalizado para aquela região. Isso é uma coisa que se tu visitar outras lojas, tu vai notar. Essa diferenciação no mix de produtos. Tá? E isso é um ponto positivo, por quê? Porque eu personalizo para cada região. Porque se a gente parar para pensar, o que eu vendo em Caxias não necessariamente é a mesma coisa que eu vou vender lá em Passo Fundo, não é a mesma coisa que eu vou vender em São Paulo, ou na Bahia, ou no Distrito Federal. Então, personalizar uma parte do mix foi uma parte assertiva que a gente fez na composição do negócio. Então, hoje o que eu faço? Eu desenvolvo o canal. Então, eu vou lá no César, que é um grande distribuidor, apresento minha rede para ele, negocio um contrato específico para a nossa rede, com desconto, porque eu tenho lá 30 lojas demandando compra. Né? Eu negocio uma condição com ele e cada loja passa a acessar ele diretamente e fazer uma compra direta para sua loja. Né? Então, o canal hoje de distribuição está assim. O que eu tenho que eu revendo para os meus franqueados? Os produtos da marca, porque hoje a Tudo em Grãos ela tem uma linha de chás, temperos e uma linha de mistura de bolos, que por sinal é um sucesso, que daí sim eu revendo direto para o meu franqueado, além de toda a parte de material gráfico que vem com a nossa marca. Né? Então, a sacolinha, o saquinho, isso eu compro em grande quantidade para ser mais competitivo e depois eu vendo fracionado para o meu franqueado. Agora o restante ele vai acessando direto. E aí o que vai? Muito é cultura, Rafa, porque quando eu ensino o cara a operar, eu tenho um indicador para ele lá que é qual é o percentual de recompra que ele tem que ter. Então ele sabe que X% do faturamento dele tem que estar voltado para compras. Se não tiver voltado, alguma coisa vai estar errado. Se tiver acima daquele percentual, ele está deixando de botar dinheiro no caixa e está deixando no estoque. Se tiver abaixo, possivelmente ele vai ter ruptura. Uma flutuação pode existir? Pode, mas ele deve manter uma coerência dentro disso. E como eu centralizo todos os dados por aqui também, né, hoje o RP que atende a franquia é o mesmo RP que me atende. Eu consigo olhar a qualquer momento a base de dados de todas as lojas. Então a gente também faz um acompanhamento aqui. Eu tenho uma central de compras hoje dentro da franqueadora, que ela atende boa parte das demandas de compra do meu franqueado. Né? Então eu sou um intermediador ali para ajudar a fazer a gestão. Então eu consigo manter um nível de proximidade com esse cara para enxergar como é que está o comportamento de compra dele na loja. Alex, quer dizer que nunca vai acontecer? Cara, eventualmente para algum produto pode ser que aconteça, né? Entre a compra e o abastecimento, tu tem uma alta demanda, aquele produto pode acabar. Mas eu vejo que a maioria dos franqueados, ele entende, a partir do momento que ele monta a loja, dessa preocupação de não haver ruptura, e ele acaba se policiando para que isso não aconteça, né? Mas essa flexibilidade do mix é uma coisa interessante. E outra coisa que a gente faz diferente, Rafa, que eu acho que vale a pena pontuar, é que a nossa política de preço nas lojas, ela é feita loja a loja também. Porque eu tenho hoje marcas do mercado que trabalham com preço unificado e eu noto que isso gera uma discrepância dependendo das regiões. Né? Porque tu equalizar preço em 30 lojas, cara, é muito difícil. Eu tenho loja pagando 8 mil de aluguel e tenho loja pagando 2.500 de aluguel. Então, cara, a composição de orçamento dessa operação é totalmente diferente. Eu tenho loja com 4 funcionários, com 2 funcionários. Então, como é que eu vou estabelecer um preço igual para todos? Não dá. Então, a política de preços da Tudo em Grãos hoje é personalizada loja a loja. O mix de produto é flexibilizado loja a loja. E o próprio padrão arquitetônico, cara. Eu tenho elementos da marca que são indispensáveis, mas eu tenho as marcas se comunicando de acordo com cada cidade. E a principal referência disso que eu tenho é a loja do Campeche. Né? Se alguém que estiver ouvindo esse episódio é meu cliente lá no Campeche, em Floripa, cara, aquela loja é a vibe de Floripa, tu entende? Então a minha franqueada é uma franqueada de lá. Tu entra na loja, ela tem cheirinho de incenso, ela tem elementos, cara, que falam totalmente a língua do pessoal que está lá. Né, a cultura, o jeito de viver, essa questão da leveza, né, da questão das energias. Então tem mandala na loja, tem elementos que o cara vai olhar assim e vai dizer, Alex, como é que tu permite isso? Claro que eu permito, cara. Isso conversa diretamente com o meu cliente, de que vale eu ter um preciosismo em relação à marca, se pro meu cliente o que vale é ele se sentir em casa. Ele chegar ali e entender que, cara, isso aqui sim é uma franquia, mas ela me trata respeitando as minhas características, os meus hábitos de vida. Não faz muito mais sentido tu personalizar pensando no cliente? Né? Então, isso é fantástico. E até aproveitando esse ponto, eu ia te pedir a questão de por que tu pensou no modelo de negócio de franquia e não de uma loja própria, né? De tu ter 50, 100 lojas próprias espalhadas pelo Brasil. Talvez essa também seja uma resposta, né? De que daqui a pouco tu, como
tu com o teu modelo de negócio, com a tua visão na cidade onde tu abriu aquela franquia, a tua unidade, pensar, eu vou replicar isso, mas daqui a pouco na Bahia não é assim. E tu ter um franqueado lá que vai ser como se fosse um sócio teu, alguém que vai comprar e abrir aquela loja como se fosse dele, né, também. E com as experiências de vida dele, imagino que isso também tenha sido um ponto de pesar na balança, né? Cara, uma questão é a capacidade financeira de tu fazer isso, né? Porque cada loja é um investimento significativo. Então, talvez a velocidade que a gente iria crescer com lojas próprias seria muito menor em relação ao modelo de franquia. Porque o modelo de franquia, eu vou para o mercado e eu tenho ali um pool de pessoas com capacidade de investimento que vão poder replicar o meu modelo de forma mais rápida, né? E a segunda dificuldade é gestão, cara. Porque um negócio administrado da forma como a gente administra, né? Que é com proximidade, que é acompanhando. Como é que eu vou fazer isso em cidades mais distantes? Uma coisa é Farroupilha, Bento, Barbosa, poderia ter todas aqui. E ainda assim daria um pouquinho de trabalho, né? Porque uma vez por semana eu teria que estar passando nessas lojas. Então a dificuldade de tu administrar com qualidade é isso. Por isso que eu digo, qualidade de franqueado. Voltamos para a base, né? Você quer crescer com velocidade, o sistema de franquia ou de licenciamento vai te dar essa possibilidade, né? Mas escolha bem o seu franqueado. Porque senão a mesma dificuldade que eu teria em gerir uma loja com pessoas próprias, eu vou ter com aquele franqueado, se o franqueado for ruim. Porque eu vou ter que estar toda hora intervindo na operação dele para que ele melhore a operação. E é um pouco pior, porque franqueado eu não demito, né? Equipe eu posso demitir. Agora, franqueado é difícil demitir, é um processo muito mais complicado, né? Tem um valor de investimento ali envolvido. Então, tem que escolher bem o franqueado para poder replicar, mas, cara, principalmente para ganhar velocidade, né? Eu acho que o modelo de loja própria, cara, ele é um modelo que ele vai te dar mais resultado financeiro. Ponto. Se você tiver a capacidade de crescer por operações próprias no segmento de varejo, no meu segmento principalmente, cara, eu acho que é um baita golaço que tu pode fazer. Porque tu vai ter mais resultado, mais margem, vai te entregar mais lucro. Agora, se você quer velocidade, aí talvez o modelo de licenciamento ou franquia vai te proporcionar isso de forma mais efetiva, né? Muito bom. Alex, tu tá feliz? Muito, cara, muito. E vou te dizer, assim, que eu sou feliz pelo que eu construí, né? Esse negócio como um todo. E eu tô principalmente feliz pelo momento que a gente está vivendo, assim, porque ao mesmo tempo que eu tenho um desafio de mercado se apresentando, cara, esse próprio desafio me colocou numa condição de me reinventar. Porque para mim ficou muito claro no ano passado que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente. Isso ficou muito claro. Né? Então, se eu quero construir uma marca para mais 10 anos, para mais 20 anos, para mais 30 anos, eu preciso reinventar o Alex também. E essa busca por me reinventar, cara, ela tem me dado uma alegria muito grande, assim, porque eu tô me conectando com pessoas novas, né? Olha só, se nesse processo eu não tô buscando, eu não estaria sentado contigo hoje aqui com vocês para poder trocar esse papo. Então eu tenho me conectado com pessoas de alto valor, eu tenho adquirido mais conhecimento de diferentes áreas e isso tem enriquecido muito o meu repertório. E, cara, um repertório mais rico é uma pessoa mais criativa, mais resolutiva, é uma pessoa que ela vai enxergar sempre o copo mais cheio do que mais vazio. Então eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz pelo momento, pelo desafio que eu me propus, né? E de novo, né, cara, eu acho que a gente brasileiro aqui hoje, tu ter a possibilidade de empreender já é um baita ponto. Tu ter saúde, tu ter uma família com saúde, acho que é outro baita ponto. Então acho que tem outras coisas além de negócio também que vão trazer valor para tua vida, né? E eu tenho um propósito muito forte ligado às minhas duas meninas, que é minha esposa e a minha filha, né? Então elas em primeiro lugar, e eu tenho um negócio hoje para gerir, que é um negócio de sucesso, que me dá possibilidades, né? Então, cara, se eu te disser que eu não tô feliz, eu tô doente, obviamente, né? Porque são muitos ativos importantes aí na vida, né? Legal, muito bom, Alex. E dentro de toda essa tua trajetória, de toda essa tua história, qual foi o teu maior aprendizado empreendendo? Cara, eu vou te dizer que tem uma frase que é comum no mercado que é: dinheiro não aceita desaforo. E eu acho que essa é uma coisa para estar sempre muito latente na gestão de um negócio, assim, né? Porque, em que sentido que o dinheiro não aceita desaforo? Eu acho que um negócio, independente dele estar bem, se tu não tratar ele com o devido respeito em relação ao resultado que ele gera, o que tu faz daquele resultado, no momento de baixa, no momento em que a economia prende, tu sempre pode ser surpreendido. Então, acho que a gestão do negócio ela envolve muita responsabilidade financeira. E nós que administramos, de alguma forma, o dinheiro de um terceiro, mais ainda. Então, isso é uma coisa muito latente para mim, né? A administração de um negócio, ela não adianta, no fim do dia, ele precisa dar lucro para você. E depois de dar lucro, tu tem que saber o que tu vai fazer com aquele lucro. Como é que tu vai administrar, o que tu vai preservar, o que tu vai retirar, né? Então, isso é uma coisa muito latente, é um aprendizado que eu não tinha.
Porque quando a gente vem de um processo CLT, e principalmente no meu, que eu venho de uma origem muito humilde, né? O que tu aprende quando tu tem uma infância talvez com um pouco mais de escassez? Cara, tu vive por recompensa. Então, tu trabalha para ter uma recompensa. Aí tu consome totalmente aquela recompensa. Aí depois tu trabalha de novo e tu tem uma nova recompensa. E tu vive um ciclo que ele é um ciclo muito comum para as pessoas, mas ele acaba se tornando um ciclo um pouquinho mais raso, né? Onde a gente não consegue olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, o Alex ele foi constituído de uma base assim. A partir do momento que eu começo a empreender, e aí eu sempre tenho um agradecimento muito grande à Ana Carolina, porque ela sempre foi uma pessoa que ela teve uma base de conhecimento e de família melhor para isso. Então, o Alex, ele sempre tem uma cabeça mais empreendedora, mais voadora, assim. Eu sou um cara muito criativo, estou sempre pensando em formas diferentes de fazer. Eu sou um cara que se tu me convidar para uma collab, eu sou o primeiro a dizer que sim, sabe? Eu não olho tanto para o número, eu fico pensando na experiência, no que a gente pode agregar. E a Ana Carolina, ela sempre vem com calma. Mas será que é o momento? E o financeiro? Como é que isso vai andar? Então, isso foi muito importante para nós e é um aprendizado que eu trago até hoje, né? De olhar com responsabilidade, porque senão esse meu lado empreendedor, esse meu lado criativo, ele me leva às vezes a tomar atitudes que talvez em algum momento podem ser até irresponsáveis ao nível financeiro. Então, acho que esse aprendizado para mim, dessa parte assim, de respeitar o dinheiro, respeitar o fluxo, né? De ter um pouquinho mais de freio é importante, assim, para mim foi muito importante. E tu já passou por alguma situação que esse impulso empreendedor te prejudicou financeiramente? Sim, cara, sim. Eu recentemente, há uns 2 anos atrás, eu acabei empreendendo num outro segmento que não era Tudo em Grãos. E aí talvez você vai me pedir, mas Alex, por que tu foi fazer isso tendo a Tudo em Grãos? É que tem um pedaço dessa história aí que eu acabei não contando aqui, mas que eu e a Ana Carolina, antes da pandemia, a gente acabou se separando no final de 2018. Então a gente era um casal que empreendia e de repente não existia mais o casal, só existia 2 empreendedores. E deu tudo certo, nós estamos juntos até hoje, né? As pessoas se surpreendem muito com isso, mas nós estamos juntos até hoje. Só que isso trouxe para nós uma mudança de dinâmica, né? Porque uma coisa é quando tu tá no casal com uma sinergia total, empreendendo um negócio juntos, e a partir do momento que tu tem uma ruptura, cara, de alguma forma a vida dessas 2 pessoas começa a arrumar para lados diferentes, e aí tu tem alguma coisa em comum que é um negócio onde elas trabalham. E tem um objetivo ali, né? Imagina, os 2 estavam indo da mesma direção, né? E isso deve ser um dos maiores desafios que vocês devem ter passado ali no processo. Né? Foi, cara, foi. Foi um desafio bem grande, assim. Apesar da gente estar junto hoje e estar bem, cara, acho que tanto para mim quanto para Ana Carolina, houve uma fase ali, 1 ano e pouco. Talvez o que nos ajudou, por incrível que pareça, foi a pandemia, cara, porque a pandemia causou um afastamento para todo mundo. Né? E ela vem logo depois da nossa separação. A gente se separou, o ponto de ruptura ali foi final de 2018 e depois ali 2019, 2020 a gente já começa a entrar em pandemia, né? Então, acho que a pandemia de alguma forma ela ajudou a acomodar um pouquinho as coisas no processo, né? Por conta do afastamento, de outras dificuldades que tu nem tinha muito tempo para olhar para isso, né? Tu tinha que estar totalmente focado no negócio e, cara, deixa isso aqui de lado um pouquinho, vamos fazer acontecer, porque senão o negócio todo poderia ruir, né? Ainda mais no varejo, né? Que a pandemia teve que baixar as portas. Total, nós trabalhava, a gente não pôde fechar, a gente não precisou fechar totalmente, porque, de novo, como era essencial, eu era quase um supermercado natural, eu poderia ficar aberto, mas, cara, quem que trabalhava nas lojas? O proprietário, as equipes tinham que estar afastadas, tinha que estar todo mundo afastado, né? Então, passado esse processo de pandemia, onde a gente volta para o mercado, eu tinha 2 sentimentos. O primeiro é que a gente precisava tracionar Tudo em Grãos, porque o efeito da separação mais o efeito da pandemia, cara, fez o nosso negócio encolher. Encolher em faturamento global, quando eu olhava para todas as operações, e encolher em visão de futuro, em crescer, em novas vertentes. E eu começava a ouvir dos franqueados esse ruído, ele sentia lá na ponta. Ele dizia assim, Alex, acho que a nossa rede está um pouco estagnada, acho que a gente não está acompanhando algumas coisas de mercado. Então, quando a gente volta de novo, eu digo para a Ana Carolina, Ana, o nosso negócio, e o Gilmar Gomes fala essa frase, está na minha cabeça, até hoje eu não consigo esquecer, que não existe negócio andando em linha reta. Ou ele está caindo ou ele está crescendo. E o nosso estava caindo. Essa é a verdade. Então eu volto para a Ana Carolina e falo desse meu sentimento e a gente começa a fazer movimentos para tracionar novamente a Tudo em Grãos. E eu, ao mesmo tempo, com a cabeça de Alex, eu fico pensando assim, cara, a minha sócia já não é mais a minha esposa. Será que eu vou querer a vida inteira ficar nesse negócio? E eu decidi que eu queria ter um outro negócio em paralelo. E aí eu vou para um outro negócio, monto esse outro negócio. É um negócio que, na verdade, ele não era meu, era um empreendimento de um outro grupo de pessoas que me convidaram para participar. Eu fui lá, olhei para o segmento, entendi que ok, né? Eram pessoas bem validadas no mercado. E eu fui lá, fiz o investimento
né? E de novo, dinheiro não aceita desaforo. Eu fiz uma aposta muito alta num segmento que eu não conhecia, né? Talvez a minha cabeça de, cara, eu já fiz um negócio da Tudo em Grãos, deu muito certo. Eu peguei esse excesso de confiança e botei num negócio totalmente novo e principalmente que a gestão não era totalmente minha. E aí eu tomo uma rasteira muito grande, né? Uma rasteira muito significativa. E isso trouxe um impacto financeiro muito grande, porque eu consumi boa parte do meu lastro financeiro que eu tinha construído, né? No processo de separação meu e da Ana, a gente separou de alguma forma os negócios, né? Então eu tinha lá uma reserva financeira que eu tinha acumulado e eu praticamente consumi toda ela nesse novo negócio. E esse novo negócio não deu certo, meu amigo. Então ali foi um grande aprendizado, né? E aí, a partir do momento que isso não deu certo, foi o principal ponto de eu dizer assim, cara, tem alguma coisa errada no Alex. Porque esse negócio não deu certo, se tu me pedir, Alex, mas por que não deu certo? Cara, tem N fatores envolvidos, mas não deu certo principalmente porque eu, Alex, permiti. E esse é o grande ponto. E se eu terceirizar essa culpa, se eu botar essa culpa nos outros sócios que estavam envolvidos, se eu botar essa culpa no mercado, eu não aprendo nada com esse processo. Então eu trago uma carga de responsabilidade talvez até maior do que foi da minha parte, mas dizendo assim, cara, tudo que aconteceu, aconteceu porque eu permiti. Ou eu tomei a decisão, ou eu deixei que alguém tomasse a decisão e eu não fui verificar a fundo se fazia sentido, se era aquilo mesmo. Então eu saio desse processo querendo me reinventar, querendo não cometer mais esse erro. E também enxergando uma outra coisa. Cara, independente do que aconteceu, eu tenho um grande ativo na mão que se chama Tudo em Grãos. Não foca, não troca a tua energia para outra coisa. Outra coisa que seja totalmente separado desse negócio. E esse foi outro aprendizado. Então eu saio desse negócio e volto a olhar para Tudo em Grãos e dizer assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ativo que eu tenho, que é um ativo importante, e eu vou trabalhar ele ao máximo. É assim que eu vou fazer crescer mais. Não é achando uma outra fonte, não. Cara, é multiplicando essa fonte que eu já tenho, e se eu fizer qualquer coisa minimamente em paralelo, ela tem que somar para isso. Se ela não somar, eu tô fora. Então, hoje eu até estou trabalhando com outras iniciativas de alguma forma, né? Mas, cara, se ela não convergir para o mesmo objetivo da Tudo em Grãos, eu estou fora. Porque esse negócio eu conheço, eu domino e eu sei como fazer ele tracionar. E vem até a resposta da pergunta que eu te fiz antes da gente começar, né? Por que tu no teu podcast não tem o teu nome? E sim o TDG. Claro. Por quê? Porque eu tenho um ativo de marca que é Tudo em Grãos. Então, hoje o que o Alex faz, ele faz pela Tudo em Grãos. Então o podcast ele tem o nome de Tudo em Grãos, por quê? Porque ele está lá, ele tem a personalidade do Alex, que hoje, né, acaba sendo a principal cara do negócio, mas, cara, ele é Tudo em Grãos, ele é um produto da Tudo em Grãos, né? A gente tem uma indústria de alimentos que trabalha para atender a nossa cadeia, trabalha para atender a Tudo em Grãos. E eu estou fazendo um movimento forte também de reposicionar a nossa marca no digital, de trazer conteúdo, cara, mas é tudo voltado para quem? Para Tudo em Grãos. É o Alex que está fazendo? Mas ele está fazendo isso pela marca Tudo em Grãos, né? Muito parecido com o que o João Adib fez, que para mim é um baita exemplo, Nossa, né? Total. O que o Adib fez no mercado de genéricos, cara, é uma escola para nós empreendedores. Tá é uma escola. Eu falo para todo mundo, cara, porque às vezes o empreendedor fica com medo de botar cara, quer botar a marca, né? Que nem no meu negócio, a gente fez isso, cometi esse erro com a Permeases, né? Eu botava a marca acima de mim. E o meu negócio é totalmente o Rafael. As pessoas vão lá pro Rafael, não vão lá pela Permeases, né? E o João Adib fez algo, cara, que ninguém conhecia a CIMED. A CIMED é uma empresa de 4 gerações, né? Acho que foi o vô dele, o bisavô dele que começou, algo assim. Cara, a gente começou a conhecer. Eu conheci, né? Tu via a caixinha amarela, mas nem dava bola. Hoje tu vê a CIMED, e eu conheço a CIMED por conta do João Adib. Eu tenho um mentorado que ele trabalha na CIMED. E ele falou pra mim assim, Rafa, é impressionante a força do homem. Ele posta um negócio nos stories dele lá, o meu WhatsApp bomba dos farmacêuticos chamando. A CIMED posta, ninguém vê. O cliente dele segue quem? Não segue a CIMED, segue o João Adib. Então, a força dele, né? E eu converso com alguns empreendedores que não estão posicionados. Eu falei, cara, se tem algo diferente para fazer no teu negócio, se posiciona. Se posiciona. Usa a tua pessoa, usa a tua imagem, mostra o teu valor através daquilo, porque isso ali na frente, talvez tu não veja diferença agora, mas lá na frente tu vai fazer diferença. As pessoas vão se conectar com o Alex da Tudo em Grãos. Vou ir na Tudo em Grãos um dia falando, cara, eu vi o Alex, eu quero comprar porque eu vi o Alex lá, eu gosto do Alex, eu acompanho o Alex, e eu vou comprar Tudo em Grãos por conta do Alex. E é incrível, né? Eu acho que isso é uma das maiores forças do momento.
e que vai ser do futuro também para os negócios, né? E entra aquele ponto, pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. É o que a gente estava conversando no último podcast, né? Que nenhuma marca vai ser maior do que a pessoa que representa aquela marca, né? Exatamente. Não que tu não possa fazer muito só com a marca, mas se tu botar uma cara ali, vai ser muito maior. É que, cara, essa semana eu ouvi uma frase também que faz total sentido, que é: as pessoas estão cegas no feed. O feed tá cegando as pessoas. E por que tá cegando, cara? Porque toda vez que tu tá ali no scroll do Instagram, cara, cada passada de dedo que tu dá é 2, 3 marcas se apresentando pra ti. Num formato muito comercial, ou seja, é aquela venda escrachada, né? Um patrocinado onde tem um produto lá aparecendo, compra essa caneca e tal. Então a gente tá cansado, eu tô cansado disso no feed. Então, pra tu pegar a atenção das pessoas hoje, que é um leilão de atenção, né? Acho que os 2 ativos mais caros que a gente tem no mercado hoje é atenção e dados de clientes. Ponto. Né? E qual é o jogo do empreendedor? É gerar conteúdo de qualidade onde tu possa capturar essa atenção das pessoas. Mas se ele tiver um viés comercial, cara, tu não vai ter sucesso. E aí toda vez que tu tem a marca falando, ela sempre vai ter uma conotação comercial. Quando o feed aparece tudo em grãos, tu já sabe que eu vou estar falando de produto ou de alguma coisa ligada a produto. Agora, quando aparece Alex, talvez o Alex esteja contando uma história. E as pessoas vão se conectar com histórias, vão se conectar com o Alex. E eu tive uma experiência muito forte disso agora, cara, porque a gente teve um evento aqui em Caxias recente, que foi o DNA Connect. E eu fui lá apresentar o case da Tudo em Grãos e levar alguns insights de mercado também. E eu fiz uma homenagem para minha avó, porque minha avó é a principal figura familiar que eu tenho, né? Foi a pessoa que me criou, que meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Então, eu perdi ela na pandemia ali, então eu tenho homenageado muito ela, porque isso tem vindo muito forte para mim, sabe? Valorizar a essência. E aí eu contei a história da minha avó e eu comentei com o público que eu tô lançando uma mistura de bolo, em homenagem ao bolo que a minha avó fazia na minha infância, cara. E é real essa história. Ela fazia o bolo e tem toda uma história por trás que ela fazia esse bolo que ela chamava de bandeja de coco, que é um bolo à base de coco com uma cobertura de leite condensado, porque minha avó adorava doce, né? E é por isso que eu também adoro doce. Então, e ela fazia esse bolo e quando ela fazia, cara, ela cortava lá uns pedacinhos, entregava pra mim e pra minha tia, que é filha dela, né? A gente cresceu juntos, e ela escondia o bolo, porque se ela não escondesse, eu comia tudo. Né? Então agora eu tenho a possibilidade de reproduzir esse bolinho. Então contei essa história no palco, né? Mostrei o rótulo do bolinho. A gente tá lançando para os franqueados agora na segunda-feira e depois ele vai para o mercado. Eu tô para gravar um conteúdo, inclusive, contando essa história. E cara, a repercussão daquilo foi assim, ó. Porque daí eu disse, cara, quem me mandar lá um direct falando do bolinho, né, depois eu vou presentear com o bolinho da vovó. E claro, as pessoas querem ganhar o bolinho, mas as pessoas se conectaram tanto com a história da minha avó, do bolo, cara, que eu recebi tanto feedback disso, que foi incrível, cara. E aí, de novo, será que teria o mesmo impacto se fosse a Tudo em Grãos no feed contando essa história? Não teria, cara. Não teria. Então, pra mim tá claro, o que o João Adib fez no mercado de genérico, era um mercado onde tu tinha um monte de marcas na prateleira, ele foi lá e se diferenciou, subiu para um outro nível, é o mesmo trabalho que eu quero posicionar a Tudo em Grãos. Então, a Tudo em Grãos, ela já tá tomando atitudes, né, e criando base para ela se posicionar no mercado verde, falando com a nossa comunidade de uma forma que ninguém está falando. Porque uma coisa que está acontecendo hoje, olhando para o nosso segmento, Rafa, é que os movimentos que a gente vê no mercado wellness, eles geralmente estão ligados a uma promessa. Ou seja, eles estão falando para as pessoas, eu costumo desenhar um gráfico quando eu falo com meus franqueados, com a equipe, que num gráfico, como se fosse uma linha reta, tu tem 2 polos. Nesse polo tu tem as pessoas que são nada saudáveis. Quando eu digo nada saudável, não é um pejorativo, mas é a pessoa que ela está levando a vida dela normal, ela não tem hoje o hábito de consumir nada muito mais saudável, ela tem uma alimentação normal, né? Ela vai comer o fast food dela, a alimentação dela é normal, ou seja, nada saudável. Talvez ela não faça atividade física, talvez ela faça. E no outro polo, aqui no outro extremo, tu vai ter os super focados, que é essa comunidade hoje que já corre, que faz uma atividade física, que se alimenta saudável, que daqui a pouco já não come mais glúten, é vegano, é vegetariano, né? Ou tem uma alimentação muito mais balanceada, ou seja, o cara está no extremo da régua. E as marcas, geralmente as promessas que a gente tem são de quê? São de pegar a pessoa do ponto A e levar automaticamente para o ponto B. Então, toda hora no feed a gente vê diferentes profissionais e marcas tentando fazer essa transição. É a dieta de 21 dias, é o remédio que tu vai tomar que vai trazer a solução para ti. Porque no fundo, cara, por mais que tu seja nada saudável, a gente tem um sentimento interno que é de querer estar bem. A gente quer ser saudável em algum nível, né? Tu quer ter saúde.
Vamos falar de saúde antes de falar de ser saudável. Tu quer ter saúde, cara. Tu quer saber que tu vai viver bem. Ninguém gosta de viver doente. Então, toda vez que isso começa a te incomodar, que tu começa a notar para aquilo, que tu fica pensando, cara, eu gostaria de ter mais saúde, ou gostaria de ter um corpo mais bonito, que é um ativo importante para gerar movimento, né? Tu começa a olhar para o mercado e descobrir, cara, como que eu faço isso? Porque mexer nisso é mexer nos teus hábitos. É mexer no que tu come, é mexer na tua rotina, é mexer com atividade física, e isso é sempre dolorido para as pessoas. A mudança é dolorida. E o mercado hoje se posiciona trazendo promessas. Então tá todo mundo falando com essa galera que tá, de alguma forma, querendo fazer a transição. E ninguém fala, sabe com quem? Com quem já tá no meio dessa régua. Com a galera que já tá fazendo um movimento naturalmente saudável. E a Tudo em Grãos vem para falar exatamente com esse público. E por que com esse público? Porque esse é o cara que está na minha loja todos os dias. Esse é o cara que eu vejo consumindo produtos na rede Tudo em Grãos todos os dias. Pessoas que em algum nível já despertaram a consciência para uma alimentação mais saudável, já entenderam que o lugar que ela mais tem que visitar é uma loja de produtos naturais e não uma farmácia, para que ela possa construir saúde. E é com esse público que nós vamos conversar. Conversar de que formato? Dizendo para as pessoas que construir saúde deve ser natural. Deve ser um processo natural. Uma coisa do dia a dia, uma coisa do dia a dia. Segundo mercado, como entendeu? Deve ser tu entender que talvez o pão que tu coma todo dia, ele pode ser um pão melhor. Ele não precisa ser aquele pão pobre em nutrientes. Tu pode trazer um pão que tenha mais, que seja mais rico em fibras, que tenha uma composição mais limpa de ingredientes. É tu entender que uma atividade física, ela não está ligado tanto à frequência, mas sim a tu adotar ela como hábito na tua vida. Tu conseguir colocar aquilo de forma consistente na tua vida, seja um dia por semana, 2 dias, 3 dias. Porque a partir do momento que tu traz aquilo e tu reconhece o retorno que te dá, automaticamente tu vai escalar aquilo. Então o hábito que começou como 1 vez por semana, ele vai virar 2, ele vai virar 3, ele vai se expandir para um novo hábito. E é essa comunicação que eu quero trazer para o mercado, uma comunicação de consciência, dizendo que saúde se constrói de forma natural. Não é com dieta maluca, não é com a adoção de um remédio, não é com nada que vai te exigir um esforço muito grande para um resultado que possivelmente tu não vai conseguir manter, cara. Então, eu acho que esse é o nosso grande ativo de mercado da Tudo em Grãos e é para isso que a gente está se preparando. Para fazer um levantar de mão nesse segmento e trazer consciência para as pessoas. E falar com esse público que está na jornada e ninguém está falando com ele. As pessoas só falam com ele querendo vender uma promessa rápida para ir para o ponto B. Muito bom. Perfeito. Alex, muito obrigado por essa aula, né, cara? Que aula. Muito bom. E obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aqui, por ter dividido isso com nós. Antes da gente fechar, se pudesse passar uma mensagem para as pessoas, ou uma mensagem para o Alex de 11 anos atrás, que estava começando lá no início, o que tu falaria para esse Alex? Cara, sinceramente, eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que o Alex do passado, ele é um Alex que ele tem muita cicatriz, assim, cara. Tem muitas coisas que eu gostaria de ter tido que talvez não deu para ter. Eu acho que ter uma base familiar melhor é uma delas, assim, é uma coisa que é muito doído, assim, na construção. Mas ao mesmo tempo, cara, cada pedra ali, cada dificuldade, cara, ela me trouxe um aprendizado que a vida não te dá de forma muito fácil. Essa que é a verdade, né? Eu acho que a preparação para a vida adulta, e a preparação para os negócios, cara, ela vem de uma construção que se tu não tem e tu vai buscar através do ensino, é sempre mais difícil de tu conseguir. E por isso que hoje o mercado de mentoria, o mercado de acompanhamento mais pessoal, ele cresce tanto. Por quê? Porque é muito mais fácil eu aprender com o Rafa, que tem experiência e que vai me ensinar personalizado para mim, do que eu buscar isso, por exemplo, numa graduação. Então, o Alex do passado, ele fez uma construção que foi sofrida, mas ele me trouxe muitos ativos que as pessoas vão ter dificuldade para conseguir acompanhar, para conseguir ter. Então, a forma hoje como eu percebo o mundo, ela está muito baseada nessa trajetória que eu fiz. Então, eu acho que se eu fosse dizer para alguma coisa para o Alex de 11 anos, cara, segue que o futuro compensa. Mas eu acho que eu não mudaria nada naquele cara, né? E, cara, um recado geral para as pessoas é difícil porque é um recado muito amplo, né? Da gente pensar no que falar. Mas, cara, olhando para o meu momento de vida, né? Eu acho que independente de negócio, independente se é atuando na Tudo em Grãos, se é atuando como CLT ou se é virando um guru espírita, né? Eu acho que a base de tudo isso é saber o porquê que a gente faz as coisas. E as pessoas têm que descobrir o seu porquê. Eu não quero falar da palavra propósito, mas já falei, porque propósito está muito batido, né? Mas eu acho que, na verdade, propósito se refere ao teu porquê. Por que tu faz as coisas?
por quem que tu tá fazendo as coisas. Tem um porquê e tem um porquê geralmente envolvido. Pode ser que não tenha o porquê ainda, apesar de que eu acho que nós mesmos somos o principal motivo, né? Acho que tudo que a gente faz impacta uma vida, que é a nossa, e depois impacta outras. Então, acho que as pessoas refletirem um pouquinho mais do porquê e do porquê, eu acho que é muito rico para o ser humano. Porque a partir do momento que tu começa a trazer consciência para isso, do teu porquê e do teu porquê, tu começa a entender que as escolhas que tu fazem, elas vão gerar resultado. E esse resultado pode ser construtivo ou não. Então, acho que esse despertar é uma coisa importante, uma coisa que aconteceu para mim de forma mais forte nos últimos 2 anos. Depois da paternidade, nem se fala, né, Rafa? Tu já é pai? Ainda não. Ainda não. Então, de alguma forma eu te invejo, sabe por quê? Porque tu vai viver Tudo de novo, né? tudo de novo, cara. É que nem assistir um filme muito bom que tu tem vontade de apagar da tua memória, porque tu gostaria de ter todo aquele sentimento de novo. É muito bom. Então, cara, tu vai entrar na melhor fase da tua vida ainda. Amém. Mas eu e o Rafa, que já estamos nesse ciclo, né? É demais. Cara, a paternidade, ela vem para desconstruir tua vida, uma parte, para te trazer consciência para outra. Né? Eu acho que tu vê um filho, tu entender a continuidade da vida, tu entender que a tua vida, em algum momento, ela vai acabar, mas ela segue através do teu filho. De tudo que tu for construir com ele, né? E a gente, é incrível porque a gente não lembra da vida antes deles, né? É muito louco isso. Tu não consegue imaginar a tua vida sem eles. Mesmo de antes, tu ter vivido uma vida intensa com... Cara, é um negócio impressionante, né? Sabe que tu falou um negócio muito legal, Alex, que nos últimos 2 anos eu me aproximei muito de Deus. Nos últimos 3 anos. E Deus já tinha se manifestado na minha vida de várias formas, mas eu nunca vivi tanto Deus como eu tenho vivido nos últimos 3 anos. E eu li um livro, Conversando com Deus. Cara, se eu te contar a história desse livro, a gente vai precisar de mais uma meia hora. Cara, esse livro é fenomenal. E ele fala um negócio, eu acredito muito, desde que eu comecei o desenvolvimento humano e me transformar, que propósito é servir as pessoas a partir do que nós somos. E nesse livro Deus fala que a única coisa que ele exige de nós é que nós sejamos melhores todos os dias para servir as pessoas através do que nós vamos nos tornando. Ou seja, isso é propósito. E o porquê, o para quem vem a nossa família, eu faço tudo o que eu faço pela minha mulher, pelo meu filho, mas também é muito pela sociedade, pelos outros. Quando a gente tira o olho do dinheiro, quando a gente tira o olho do mecanismo do negócio e olha pelo que nós estamos servindo como empresário, como empreendedor, como líder, a gente gera um valor muito maior para nós e a gente honra a Deus de fato. Isso nos dá uma segurança que dinheiro nenhum do mundo dá. E esse servir através do que nós somos, para mim, é minha referência de vida. Cara, o que eu estou me tornando e como que eu vou continuar servindo? Assim como eu perdi dinheiro também em 2019, mudando o negócio. Deixando um pouco de lado o meu negócio principal, que era servir as pessoas a partir do que eu era, para botar dinheiro em outros negócios e tempo em outros negócios que eu não conhecia. E o que aconteceu? Eu desaforei o dinheiro. E me lasquei, né? No nosso termo, me lasquei. Uhum. E, cara, cada vez mais eu tenho focado nisso nesses últimos 6 anos, de olhar para o que eu sou e me tornar uma pessoa melhor. Então, cara, parabéns pela tua história, pela tua trajetória, pelo teu servir. Quantos empregos vocês geram, né? Quanto que vocês impactam uma marca positivamente. Então, parabéns por tudo isso. Tenho certeza aí que a Tudo em Grãos cada vez vai ser maior. Logo vocês vão estar nas 50, nas 100 franquias. Amém. E as coisas vão acontecer, com certeza. Acontece para quem faz. Para quem não faz, não acontece nada. É isso aí, cara. Eu também te agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que toda vez que a gente tem um espaço para poder contar história e dividir conhecimento é bom. Porque uma outra coisa que eu aprendi, a partir do momento que tu começa a se desenvolver, cara, se tu não compartilhar isso com alguém, tu vira um obeso intelectual. Tu tem muito conhecimento e conhecimento parado não serve de nada. Então, acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de ter a troca, isso é muito rico. Então, obrigado pelo espaço, né? E parabéns também pela tua trajetória, né, Rafa? A gente se conectou e eu sempre... A Toqueto fala para nós que a gente sempre tem que sentar em mesas onde a gente se sinta o pior, né? E, de alguma forma, né, eu acho que a gente tem diferentes ambientes de vida, assim, mas quando eu me sento contigo, eu me sinto um pouco pior também, porque eu sei que eu tenho o que aprender contigo. Então, parabéns também pela tua história. Obrigado, acho que tu inspira também a gente a buscar movimentos. Né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Né? Obrigado, vamos juntos aí. Tamo junto, vamos pra cima. Isso obrigado. Aí. Valeu, pessoal. Gostaram do episódio? Comenta aqui qual foi teu aprendizado. Aproveita e te inscreve no canal. E até a próxima. Valeu.